Olá, muito boa noite, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia, como eu digo todos os dias, mais do que especial, né? Me diz só, ô Vitória, quem é a primeira pessoa que entrou hoje aqui? Fala pra mim que foi que, aí no ranking. Eunice. A irmã Eunice, lá do Itambé, né? Irmã Eunice, a paz do Senhor, querida. Que Deus abençoe, parabéns, viu? Por ter ficado em primeiro lugar hoje na audiência. Eu vou esperar que vocês aí. Tô vendo aqui a irmã Marcela Cavalcante, a irmã Meire Silva. Boa noite, meu amor. Muito bem, do Jardim União. Assim é mais fácil, né, irmã Meire? Irmão Francisco Ferreira. Boa noite. Boa noite, a Rose Alves. A paz do Senhor, querida. A irmã Raquel entrando por aqui. Olha quem está conosco hoje, muita honra. A irmã Lilian, acredito que é do Parque das Nações, não dá para identificar a foto, mas é do Parque das Nações, guerreirona. Também está conosco a irmã Silvia da SH Bolsas. Visita lá no Instagram, viu? Visita lá porque, olha, vale a pena. E ela vai entregar, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Irmã das Dores, lá do Santa Rosa. Que prazer. Estúdio Rosa de Saron. Também está conosco. Deixa eu esquecer o nome de ninguém não, tá, Vitória? Antônio Filho. Cristiano Elândio. Tá ligado com toda a família. Que maravilha. A Lilian Albuquerque está confirmando que é do Parque das Nações. Eu vi só pelo fogo, viu? Também está conosco a Hamburgueria Oliveira. Olha, nota 1000, viu? Nota 1000. Inclusive aqui no Instagram, vai anotando aí, Vitória, que os nomes que eu não falei. Aqui no Instagram você vai encontrar os nossos patrocinadores, né? É uma maravilha. Muita gente já não estão pagando nada por isso, tá? Não imagine vocês, eu estou cobrando para falar acerca das pessoas, das empresas, né? Dos microempresários que nós temos aqui no Parque Soledade. Não está tendo nenhum tipo de cobrança, não. É só para propagar mesmo com muito amor, com muito carinho, para abençoar ainda mais, né? Você vai encontrar aí Gerlane. Oi, Gerlane, Pai do Senhor. Também a irmã Sofia. Deixa eu ver, vou colocar aqui mais uma posição mais acertada para mim. Irmã Kessia Oliveira. Agora melhorou. Irmã Neide Lopes, Pai do Senhor. Gerlane da Silva. A irmã Maria Edilene está conosco. Que Deus abençoe todo esse povo de Deus aí, abençoado. Peço oração pela minha irmã que está... coloca o nome dela, por favor, aí, irmã Lília, por favor. O nome, tá certo? A irmã Antônia Dias, Fogo Puro, entrou. A obreira Jocelino de Genibaú também está sempre ligadinha conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmão Benício, com certeza com toda a sua família abençoada. Olá, pastora Melisa, obreira Dias. Olá, Pai do Senhor, obreira. Que Deus abençoe, obreira amada. Anota aí, Cátia Albuquerque Galdino, para oração, urgente, tá? Cátia Albuquerque. Deus vai dar vitória, viu, irmã Lília? Em nome de Jesus. Colocar no nosso jejum de 21 dias. Também está conosco a Nayara. Deixa eu ver. A Gerlane da Silva. Coloca na oração. O Alisson. Coloca aí, por favor, Vitória, para nós orarmos no final. Daqui a pouquinho eu vou ter que parar de falar os nomes. Silvia e Bruno. Casal abençoado, proprietários aí da empresa SH Bolsas. Visita lá no Instagram, porque vale a pena, viu? A gente fica logo apaixonada por tudo, quer logo tudo. É uma bênção, para a glória de Deus. Oi, boa noite, cooperadora Edilene. Boa noite, cooperadora Edilene. Deus é Pai eterno, a irmã Maria é verdade. Irmã Rosângela, muita gente. Vai entrando aí, vai compartilhando com teus amigos. Lana Isildo, Fabiana, Gerlane, Sofia, Kessia, irmã Neide, olha, a Roja, novidades. Que nome interessante. O que é que vocês comercializam aí? A Roja Novidades. Fala aí pra gente.
Maria Gomes sempre está firme com a gente. Vai repetir aqui, ô Vitória? Rosângela. Também Raquel. Oi, boa noite. Brediana. Seja bem-vinda, mulher guerreira. Também está conosco, deixa eu ver, pastora... mandando, olha, a Kessia lembrando de você aqui, viu? Pastora Vitória. Sabe que é a pastora Vitória? Ou eu e a Vitória? Recebe aí a unção, irmã. Irmã Kessinha, a paz, que Deus te abençoe. É muita gente que maravilhosa. Muita gente maravilhosa aqui que está conosco, né? Mas... eu queria poder dizer o nome de todos, mas o tempo é tão pequenininho, a Vitória vai anotando, porque vai para o livro de oração, tá bom? Todos vocês que estão participando aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao programa Minutos de Fé com a pastora Meire Lins, tá bom? Prazer grande de tê-los aqui participando comigo dessa live, onde eu estarei abordando alguns assuntos, respondendo algumas perguntas que estão me fazendo aqui no meu hall de mensagens, e também estarei ministrando uma palavra ao seu coração e estarei falando sobre a revelação de ontem, sobre ontem, né? Eu vou falar um pouquinho agora, daqui a pouquinho, sobre o que foi revelado, porque tem muita gente falando assim, aí, era mentira, não aconteceu nada, cuidado, a gente não pode julgar. Mas não aconteceu. Calma. Eu quero esclarecer também isso. Ninguém fez essa pergunta, mas eu resolvi colocá-la aqui em questão porque é importante. E eu tenho um respaldo bíblico para o que eu vou falar. É muito perigoso. Como eu falei ontem, fiquei meio neutra, né? De dizer que era Deus ou que não era, porque, como eu falei ontem, se eu dissesse que era Deus, eu estaria mentindo, porque é uma certeza que eu não tinha, porque Deus não falou para mim. E a Bíblia diz que ele revelará tudo aos seus santos profetas. Então, o nosso bispo também não recebeu essa revelação. Então, não foi desacreditando de maneira alguma, né? Mas, meia-noite ontem, o bispo reuniu todo o povo de Deus, os pastores, as nossas ovelhas. Fizemos uma oração ontem, meia-noite, ungimos a nossa casa conforme determinação e oramos. Imagina quantas pessoas ontem, meia-noite, estavam orando. Imagina quantas pessoas fizeram vídeo no monte ontem, de ontem para hoje, por conta dessa profecia, porque ela viralizou de uma forma extraordinária na internet. E você sabe que tudo tem crítica, né? Até na época de Jesus não faltou crítica. Não faltou. Até no momento dos milagres, todo momento crítica. A crítica é inevitável. Porque nem todo mundo pensa igual. Agora, quando se trata da palavra, nós não podemos falar o que não está escrito, né? Temos que ter esse cuidado. Então, eu quero falar um pouquinho aqui, só esclarecer, na minha opinião, minha humilde opinião, tá? Porque muita gente que fica ligando, perguntando, pastora, realmente não era verdade, né? Aquela profecia, né? Porque não aconteceu nada. E assim, eu quero frisar aqui em poucos minutos e relembrá-los sobre Nínive. Sobre Nínive. Inclusive, escuta bem, o título da live de hoje foi sobre profecia, porque eu queria fazer esse esclarecimento. Por exemplo, Deus falou assim, escuta bem, Jonas, vai para Nínive e prega para aquele povo. Vou até ministrar uma palavra sobre Jonas daqui a pouquinho na íntegra. Então, Jonas, ele falou, no pensamento dele, ele imaginou o seguinte, não, Nínive não quer nada com Deus. Nínive realmente não quer nada com Deus. Ele decidiu isso, determinou isso e decretou no coração dele não ir para Nínive. E foi para Tarsis, né? O que é que acontece? Ele foi para Tarsis e aconteceu todo aquele vendaval pela desobediência, né? Eu vou falar daqui a pouco. Mas o que me interessa mesmo agora é falar sobre Nínive. Deus falou assim, Jonas, vai para Nínive e diz para eles que eu vou destruir aquela cidade. Presta atenção.
A mesma mensagem chegou lá em Sodoma e Gomorra. Vai vir uma mortandade aqui sobre estes lugares. Eu pergunto, eles se arrependeram? Sodoma e Gomorra? Não. E veio. Realmente, eu estou dando a minha opinião. Não veio. Agora, sobre Sodoma e Gomorra veio. E sobre Nínive? A Bíblia diz que Jonas, depois de aprender que tinha que obedecer, que ele pregou para o povo de Nínive. Foi uma história tão linda. O rei de Nínive se humilhou. Ele determinou que todo o povo daquele lugar vestisse pano de saco e cinza e se humilhasse diante do Criador do céu e da terra. Eles se humilharam. E o que é que Deus fez? Se arrependeu do mal, ou de qualquer forma, da colheita que eles iriam ter pela vida que eles estavam vivenciando. Uma vida de promiscuidade e etc. Deus perdoou e Nínive foi salva. Eu prefiro acreditar no seguinte. A Bíblia diz que muito pode a oração do justo. Eu só me baseio na Bíblia. Não tenho outra referência. É Bíblia. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo. Então, eu acredito que através das orações, do jejum, hoje todos nós fizemos jejum pela manhã. Todos. Todos nós, o bispo, pastores, obreiros, a membresia, fizemos jejum pela manhã. Pelo quê? Pela libertação do povo, pela cura do povo que está enfermo. Fizemos para que Deus desse livramento ao Brasil. Nós temos que orar muito pelo nosso país, pelo nosso presidente. A luta não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Ele sabe o que tem suportado. Então, a respeito da profecia, essa é a minha opinião. Nós temos só que agradecer mais uma vez a Deus por esse grande livramento. Grande livramento que Deus deu após esse mover das pessoas de buscarem a Deus por este país. Eu creio nisso, tá bom? Mas eu quero responder aqui também mais 3 perguntas que me fizeram. É um monte de perguntas agora que as pessoas estão mandando. Ontem extrapolou o horário, mas eu não vou deixar acontecer isso hoje, tá? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos separar aqui alguns minutos até 19h30 só para isso, para tirar dúvidas. No novo quadro desse programa, Você Pergunta e Pastora Meire Lins Responde. E muita gente tem muita dúvida acerca de muita coisa. E eu espero poder, ajudá-los aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Mas vamos ver aqui a primeira pergunta que me fizeram aqui de hoje. Ontem tiveram 3 perguntas bombásticas, maravilhosas, E foi uma bênção, Eu gostei, A produção que colocou esse quadro aqui, e eu gostei sim. Muita gente, comentando que tinha gostado desse quadro, porque realmente muitas pessoas têm dúvidas acerca de muitas coisas, e eu estou aqui, não como dona da sabedoria, como conhecedora de tudo, Não, estou aqui como uma simples serva de Deus, estou expondo aqui acerca da Bíblia, tá certo? O que a Bíblia diz acerca de muitos assuntos, tá certo? Deixa eu ver aqui, deixa eu acessar aqui. A primeira pergunta foi do Wanderson. Wanderson perguntou o seguinte. Arranja um pouquinho de água, Vitória, para deixar aqui, tá, querida? Wanderson, achei interessante essa pergunta. A primeira é do Wanderson. Isso. Wanderson,
Por que depois, pergunta para a pastora, né? Pergunta para mim. Pastora, por que depois que saímos da igreja é tão difícil voltar? Boa pergunta, Wanderson. Eu vou explicar segundo a lei que não falha, o estatuto que não falha. Eu gostaria aqui de compartilhar duas referências bíblicas. Com essas referências bíblicas eu estarei respondendo, tá bom, Wanderson, a sua pergunta à luz da palavra, ok? A primeira referência fala o seguinte, olha, presta bem atenção. Hebreus 6, 4 até o 9. Porque é impossível que os homens que foram uma vez iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. O que é a mesma coisa de vergonha, humilhação. Wanderson, é assustador. Eu já atendi, meu Deus, já conheci muitos casos. Realmente, Wanderson, muito difícil. Até porque eu quero frisar aqui alguns pontos importantes. Primeiro, ninguém cai de uma vez. Não existe isso. Ah, o pastor estava de pé e caiu. Não, não, não. O obreiro, a ovelha, estava de pé e de repente, não existe de repente. Essa pessoa já vinha declinando, já vinha caindo há muito tempo. E não vigiou. Não repreendeu a fraqueza, não repreendeu o mau pensamento, o desejo da carne. Olha, é tão difícil servir a Deus. Talvez eu nessa idade aqui, quase 50 anos, entre aspas, seja mais fácil, porque desde quando eu me converti, graças a Deus, fazem 27 anos que Deus entrou na minha vida, eu não tenho mais desejo por nada lá de fora. Nada me atrai. Mas um jovem, tem pessoas, né, que são totalmente atraídas ainda pelas coisas do mundo. Quando eu digo coisas do mundo, as coisas que realmente levam à questão do pecado, né? Então, é uma questão muito delicada, tá, Wanderson? Então, eu tenho que falar em todos os tópicos, né? A produção até falou que eu fosse mais exata nas minhas respostas, mas eu não posso dizer só sim ou não, não posso. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade, uma dúvida, para poder explicar por pormenores a situação. Porque tudo que eu for falar aqui, isso vai gerar polêmica, se não for bem explicado, vai me trazer problemas, então eu tenho que explicar. E isso tem que ser paulatinamente, às vezes. Então, é muito difícil, realmente, a pessoa que cai, ela levantar-se. Aqui está dizendo impossível. Mas eu tenho uma boa notícia. A Bíblia diz que tudo que é impossível ao homem é possível para Deus. Então, eu sei que tem muitas pessoas me assistindo que talvez estejam afastadas. E assim, eu quero trazer uma receita e uma resposta para a sua vida, ainda sobre esse assunto. Aqui em Apocalipse capítulo 2, verso 5, é forte. É por isso que há uma necessidade do estudo bíblico. Há uma necessidade. Eu frisei ontem,
A quem crê e for batizado será salvo, ok? Então, se a gente lê assim o texto sem contexto, vamos entender o seguinte, que quem não foi batizado não vai ser salvo, ok? Jesus lá na cruz, ele falou o que para o ladrão? Ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ele estava falando de quê? De salvação. Era ou não era? Mas o ladrão foi batizado? Então, foi como eu falei ontem, tem que ter muito cuidado para responder um questionamento de uma ovelha. Você tem que estar inteirado da palavra de Deus e saber o que está falando. Então não tem como ser uma coisa rápida, não. Até porque eu não quero que fique dúvidas aqui. Há esperança sim para Deus. A glória da segunda casa, ela pode ser maior do que a da primeira. Não deixa Satanás falar no teu ouvido que não tem mais jeito para a tua vida. Não deixa ele falar que você já pecou demais e que não tem mais solução. Porque o Senhor está te dizendo outra coisa. Que Ele ainda é com você e Ele ainda está esperando para confirmar e continuar a obra que Ele iniciou. Deus quer dar continuidade à tua história. Porque toda a história de quem se encontra com Jesus não tem como o antes e o depois. Tem que ter mudança. Eu estou falando de uma mudança mesmo. Caráter, mudança de hábitos, mudança de comportamento. Tem que ter mudança. Se não teve mudança, não teve encontro. Isso que é literal. Se não teve mudança, olha quem teve encontro com Jesus. Quem era cego enxergava, quem era coxo andava, quem era mudo falava, quem era surdo ouvia, quem era pobre prosperava. Abraão, não Zé ninguém, se tornou um homem muito rico. Todos que se encontraram, Zaqueu se converteu quando se encontrou com Jesus. Devolveu aí o que tinha roubado das pessoas, defraudado. Houve mudança de vida. O endemoniado gadareno, não precisa nem falar, né? O estado que aquele homem estava. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, o que aconteceu? Ele se tornou um pregador. E ele ganhou para Deus uma decápolis, que quer dizer 10 cidades. Sozinho ele ministrou, através do testemunho dele, de antes ser um endemoniado, um mero endemoniado, que vivia dentro dos sepulcros e agora estava pregando a palavra. Ele ganhou 10 cidades para Deus. Então, há sim chance. Eu vou falar para você a receita de como você pode voltar ao primeiro amor. Mas Deus ainda está aí, te guardando, dando livramento. Eu tenho certeza que às vezes você deve falar assim, como é que pode? Eu estou num pecado, eu estou longe. Até me emociono assim um pouco, fazendo esse apelo. Não se entregue. Não desista. Nesse domingo é dia de reconciliação, é dia de Santa Ceia. Não entregue os pontos, por favor. Satanás está querendo isso, que você desista de viver. Quantas pessoas estão dando cabo à própria vida, se jogando de lugares, se enforcando, tomando medicamentos. Quantas pessoas estão se desesperando, porque realmente a situação, da forma como está sendo passada, desesperadora. Só quem tem uma fé em Deus. Hoje mandaram para o meu zap um vídeo de um pastor perguntando cadê os pastores covardes, que numa hora como essa estão todos escondidos. Foi uma palavra meio forte, né? Eu não gosto de usar palavras assim fortes, mas é verdade. Eu concordo com ele. Agora é a hora de pastor dar a vida pelas ovelhas, como os médicos estão dando, e eu tenho frisado isso muito forte desde segunda-feira. Como os médicos, enfermeiros. Ah, mas eles ganham para isso. Mas eles amam o que fazem. Sabe por quê? Senão eles poderiam ter entrado em outra faculdade. Por que eles escolheram a medicina? Você sabe que o curso de medicina, ele é muito mais demorado que os demais para chegar
chegar à formação. Mas eles gostam, eles amam esse trabalho de cuidar de vidas. Isso é lindo. Então, Wanderson, vou lhe dar agora, tá? Encerrando agora a sua pergunta com minha resposta. Essa referência, que vai falar tudo. Apocalipse 2:5 fala assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Primeira coisa, lembrar o que lhe derrubou, o que lhe enfraqueceu. Alguma coisa causou, não de repente, do nada, não existe. Ou alguma situação, ou alguma pessoa conseguiu roubar de você o foco e a visão. E você caiu. Lembra-te, para não cometer o mesmo erro, para tirar da tua vida pessoas que não acrescentam em nada. E volta, arrepende-te. Outra parte forte aqui. Primeiro, lembra de onde caístes. Primeiro passo, viu, Wanderson? Segunda coisa, arrepende-te. Quando fala aqui de arrependimento, existe dois tipos de sentimento. Nesse setor aqui, arrependimento e remorso. O que é o remorso? É aquele que você pede perdão, chora. Eu não deveria ter feito, mas faz de novo. É aquele pecado contínuo. E tem aquele que você faz, chora, pede perdão e nunca mais faz. Não volta mais a fazê-lo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Foi o que Jesus falou para aquela mulher pega em adultério. Ele disse: e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora eu te livrei. Da outra vez, você está entendendo? Então, o arrependimento é algo muito forte. E por último, e volta à prática das primeiras obras. Como assim, pastor? Se você era obreiro, volta a evangelizar. Pastor, eu não tenho forças. Deus dá força. Toma atitude. Você acha que aquele aleijado que Jesus disse, levanta, toma o teu leite e anda, ele já estava curado, já no chão? Não estava, não. Quando ele se esforçou para se levantar, crendo na palavra, foi o que aconteceu. Não tem outro meio. Quer voltar? Quer voltar ao primeiro amor? Volta ao que você fazia. O homem é muito foco naquilo. Onde está o coração, está o tesouro. Coloca o teu coração de volta e o tesouro virá. E domingo é dia de Santa Ceia, Wanderson. Nós estaremos servindo de 9 da manhã até o meio-dia. E no segundo horário de 14 até as 18. Tá certo? Por conta de quê? Para não causarmos aglomerações, tá certo? Então domingo é dia de derramar o coração no altar, de pedir perdão a Deus e fazer uma nova aliança com Ele e participar do corpo e do sangue ser renovado em nome de Jesus. Até porque a Bíblia diz que aquele que não come a carne, não bebe do sangue, não tem parte com Deus. Ela é resoluta nisso. Tá bom, Wanderson? Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá certo? A segunda pergunta, quem fez foi a Juliana. Juliana é aqui do Parque Soledade, minha ovelha. Ela fez uma pergunta interessante. Muito interessante, viu, Juliana? Acerca da união estável. Eu gostei dessa pergunta. Pastora, a senhora concorda com a união estável? Vamos lá. Primeiro ponto que nós temos que compreendermos, o porquê existe a união estável. Primeiro, isso é fato. Chega no cartório e pergunta assim, para qualquer atendente, ou alguém que tenha conhecimento da movimentação desse cartório, se tem mais casamentos ou mais pedidos de separação, divórcios. Faz um levantamento.
a quantidade de divórcio ela vai ser, olha, superior. É o que eu falei na segunda-feira, ontem, quando eu falei acerca do namoro, da família. As pessoas não têm certeza, na minha opinião, tá? Eu quero deixar bem claro, essa é a opinião da pastora Merilins. Você pergunta e eu respondo. Possa ser que outro pastor tenha outra linha de pensamento e eu também respeito. Como espero que respeitem a minha. A união estável, para quem não sabe, primeiro, ocorre após o período de convivência pública. Você assina um termo com a pessoa que você quer conviver durante um tempo, digamos 1 ano. Se depois de 1 ano você realmente quiser continuar com essa pessoa, então o casamento civil. Se não, separa. Eu pergunto, tem certeza não que essa pessoa é a pessoa da sua vida mesmo? Tem dúvidas? Por que você está com dúvidas? Sabe por quê? Porque não dá tempo a analisar. Hoje as pessoas conhecem-se e já se amigam. Depois descobrem coisas que não sabiam. Se arrependem e se separam. Isso virou uma coisa contínua, corriqueira, cotidiana. Hoje as pessoas simplesmente casam, juntam, separam, e depois separam, e depois conhecem outras pessoas, depois conhecem outras, e depois mais outras, e fica esse ciclo aí absurdo. Então, Juliana, não só a herança pode ser questionada por familiares ou documentos de herança. Outra coisa que eu não concordo. Você assume um relacionamento com a pessoa, aí, de repente, a pessoa falece, você não vai ter direito a nada? Como assim? Como assim? Pelo que eu sei, a Bíblia diz que o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, a parentela não faz parte da família aí. Deus deixou bem claro. A união estável, após o falecimento, talvez do cônjuge, né? Talvez o falecimento dele, caso aconteça, o outro não terá direito a basicamente nada. A família vai decidir se ele ou ela terá direito ou não. Isso não existe. E a terceira coisa, que eu também não concordo, não altera o estado civil. Ou seja, a pessoa está vivendo legalmente com outra e continua solteiro. Então, tudo isso aqui, na minha opinião, viu, Juliana, são fatores que lutam contra o casamento. Lutam para denegrir o casamento. Então, eu, literalmente, não sou a favor da união estável. Sou a favor que o casal jovem se conheça. E isso eu aprendi, pelo menos. Paquera, namoro, noivado e casamento. Hoje, acabou. 90% dos casos acabou. Então, eu não sou a favor. Ou é, ou não é. Tá bom, Juliana? Essa é a minha opinião. E a última pergunta de hoje, tem muito mais, mas isso dá tempo 3, tá? Por dia. Da Jennifer. Jennifer, gostei da sua pergunta também. Interessante. É pecado jogar jogo de tiro? Eu vou ser aqui jurada aqui nesse programa, porque todos os jovens que eu conheço gostam de jogar Free Fire. O conselho, a minha opinião, é a seguinte. Eu conheço de muito perto jovens que jogam desde crianças. E depois foram lançados outros tipos de jogos e eles continuaram jogando como tem também o Deus da Guerra. É altamente violento aquele jogo. As pessoas falam muito do Free Fire, que realmente é um jogo, né?
perigoso. E outros, né? Eu não sou muito achegada, mas já ouvi falar desse tipo de... Eu falar desses dois aí que eu já ouvi falar. Tem o CS também. O CS é o... Quer dizer o que, CS? Não tem significado, né, Vitória? A Vitória jogou aqui, ela já jogou muito esses jogos, né? Pra você ver, a Vitória é um jovem de 16 anos, já jogou muito esses jogos, mas nunca se tornou uma pessoa com desejo de matar, uma pessoa violenta, né? Com desejo... Não, eu conheço muitos jovens que até hoje jogam e são extremamente tranquilos. Já existem outros que não. Aquele caso, ou algum dos casos, de que o jovem entrou no colégio, onde ele recebeu uma espécie de bullying e assassinou os seus colegas. E ele estava vestido a caráter com uma roupa de jogo. Então, a minha resposta para a sua pergunta, Jennifer, é a seguinte: o pecado não está no jogo, o pecado está naquilo que você alimenta, que você sabe que não controla. Então, e aconselho, tem tantas outras alternativas, aconselho que não é bom, porque tudo que você vê muito, ouve muito, né, acaba que entrando e você passa a vivenciar. O homem é produto do meio, né? Mas não quer dizer que seja uma regra, que aquele que joga tiro, né, joga o tiro, vai matar alguém ou vai ter vontade de matar. Mas já houveram vários casos. Por quê? Porque não administravam. Entravam da noite pro dia, não comiam, não tomavam banho. Eu já atendi jovens assim. Eles viviam dia e noite no jogo. Eles nem comiam, nem tomavam banho. Isso já virou uma coisa, né, doentia. Então, meu conselho final, Jennifer, se não administra, corta, tira. Se não controla, joga fora. Porque vai prejudicar mais na frente, com toda a convicção. Tá bom, Jennifer? Beijo. Que Deus te abençoe, tá? Mas a palavra que eu quero ministrar hoje é sobre Jonas. Jonas é uma bênção, Jonas. Eu não vou aqui ler o texto, que todo mundo já conhece. Vou falar apenas de alguns tópicos importantes que eu acho nessa palavra, que está aqui no livro do próprio Jonas, né? Jonas teve até um livro, né, dos profetas menores aqui, fez parte dos profetas menores, Jonas. No capítulo 1, aí diz a vocação de Jonas, a fuga e o castigo. Escute bem, isso aqui é mais, né, designado a todo tipo de pessoas, né? Pastores, obreiros, simplesmente as ovelhas e etc. Deus deu uma ordem a Jonas. Jonas, vai e prega para Nínive, como eu falei no começo. E Jonas achou por bem, é o que eu sempre explico, ou nós nos colocamos na condição de servos, ou então nós não temos Deus como Senhor. Foi o que eu respondi acerca da união estável. Ou é ou não é? Em cima de muro não funciona. É o Tico. O Tico, ele morreu porque caiu de uma janela, porque não estava nem Paulo pregando e o Tico em cima da janela, olhando para, ouvindo a pregação e olhando para o mundo. Ele estava entre os dois. Acabou caindo na janela para o lado de fora, obviamente. Morreu. Aí bem que Paulo foi lá e ressuscitou. Mas o é ou não é. Então, a vida é assim. O meio termo, é por isso que Deus, ele fala em Apocalipse também, ele diz assim, olha, que bom que vocês fossem quentes ou frios, os mornos, eu vomito. Deus, ele não gosta disso. O é ou não é. O homem e a mulher, ela tem que ter um propósito de determinação. Ou você é servo ou você não é. O servo não tem querer, o servo não tem opinião, o servo é servo. Vive para obedecer. Se Deus mandou que ele pregasse em Nínive, era para lá que ele deveria ter ido. Mas ele achou por bem seguir a sua opinião. Ele achava que o povo de Nínive jamais se converteria. E lá na frente a gente vê que ele estava errado. Deus conhece os corações, a gente não conhece. Então o que Deus mandava você fazer, faça.
independente de qualquer situação. Deus manda Jonas para Nínive, ele vai para Tarsis. Eu sempre falo esse detalhe. A gente pode imaginar assim, mas ele foi também pregar a palavra de Deus. Qual é o problema? Qual é o problema? Ele não quis ir para o Genibaú, mas foi para Outra Nunes pregar a palavra. Tipo isso. Mas Deus não queria Jonas no Genibaú. Deus queria Jonas, no Outra Nunes, queria no Genibaú. É o que Deus quer, não é o que nós queremos ou achamos ou decidimos. E é difícil obedecer Jesus. Por isso que a Bíblia diz, quando fala acerca da história de Saul, que é mais fácil obedecer do que sacrificar? Ou é mais fácil sacrificar do que obedecer? É mais fácil sacrificar. A obediência é algo extraordinário. Então, Jonas pega o navio, como é sabido, não vou aqui falar muito detalhes, que todo mundo que não conhece a história de Jonas, pega o navio ali, o navio começa a afundar, porque a pessoa que está na desobediência, toda a casa sofre, a família sofre. A pessoa não sofre sozinha, acaba que externando a situação. E trouxe muitos, como eu preguei sobre Eva ontem, né? Eva trouxe um problema grande para sua casa, que era o Jardim do Éden. Então, também Jonas trouxe um grande problema naquele navio. É tanto que se desesperaram e começaram cada um a clamar ao seu próprio Deus. E Jonas estava fazendo o quê? Dormindo lá no convés. Dormindo. Meu Deus. Todo mundo desesperado e Jonas dormindo. O desobediente, ele perde a noção das coisas, do perigo. Ele fica como que os olhos vendados. Porque Deus não está na direção com ele. Ele está sozinho. Ou nós fazemos da forma como Deus quer, ou então não vai dar certo. Não adianta. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Se Deus não tiver no negócio, ninguém consegue sozinho. Eu não vim para a igreja porque eu queria adorar a Deus. Eu vim porque eu estava desesperada. Eu não consegui sozinha. Eu precisava de ajuda. E eu compreendi isso, que eu precisava de ajuda. E como a Bíblia relata, essa história é tremenda, né? Se for contar assim na íntegra, lá na frente, meu Deus, é muito forte. E Jonas é jogado pelo peixe, porque ele clamou a Deus lá nas profundezas do mar. Deus ouviu. Deus te ouve ainda. Pastor, ouve. Ouve e vê. Mas ele bate a porta do coração. Se alguém abrir, ele entra. Se não abrir, ele não vai entrar. Entenda isso. Não vai entrar. Só se abrir. Satanás, ele entra sem pedir permissão, sem que precise que você abra. Ele entra e uma expressão bem corriqueira, faz a festa. Deus não. Deus espera. Então, Jonas, como profeta, era para estar na obediência exclusiva a Deus. Quando o peixe o jogou, é até interessante que Deus fala, repete a ordem. Jonas, Nínive. Sabe o que ele diz dessa vez? Sim, senhor. Jonas aprendeu a lição. Até então. E foi pregar em Nínive. E para sua surpresa, como eu falei há pouco, toda a cidade se converteu ao Deus Todo-Poderoso e teve um final feliz. Aí lá na frente, que eu não posso aumentar a ponta do tempo, interessante, que Jonas ficou aborrecido porque aquela cidade, ou seja, Jonas estava chateado com o que Deus tinha feito.
Na minha concepção, é isso que se resume. Depois entra em depressão, pede a morte, deita lá no chão pedindo a morte. Aí Deus faz crescer uma árvore para o sol não queimar Jonas. Deus é tão lindo. Aí depois Deus permite que um bicho, a planta morreu, os bichos comeram a planta. Aí a Bíblia diz que Jonas ficou indignado porque a planta morreu. E ele foi falar com Deus, aí Deus falou: Jonas, interessante, quer dizer que você está chateado porque uma planta morreu, mas não está não tá feliz pela conversão de uma cidade? Jonas estava perdendo o espírito. A pessoa, quando anda na desobediência, ela perde o espírito. Então, não sejamos Jonas, que vivenciamos a nossa própria vontade. Mas sejamos como os demais profetas, que viveram exclusivamente para fazer a vontade de Deus. E domingo agora será um dia mais do que especial. Nós estaremos também no ensejo, além de entregarmos a Santa Ceia, que eu prometi que vou mostrar amanhã aqui na live, a Santa Ceia do Senhor, certo? Que vai estar no altar amanhã já consagrando, amanhã, quinta, sexta, sábado, para servir no domingo. Além da entrega da Santa Ceia, nós estaremos também abençoando a vida dos dizimistas da casa do Senhor. Daqueles que sustentam a obra. Daqueles que têm provido a casa do tesouro o mantimento. Que a Bíblia inteira fala. Então nós estaremos consagrando todos os dizimistas com a unção das portas abertas. É um azeite perfumado, onde existem dentro desse azeite várias chaves. Que nós cremos, é uma questão de fé. Eu sei que muitas pessoas, elas não aceitam, não concordam, mas é como eu sempre digo, a Bíblia diz que aquele que come carne não condena quem come peixe. Quem come peixe não vamos condenar ninguém não, cada um vive a sua fé. Por que existem tantas igrejas? Por quê? Já me perguntaram isso. Por que existem tantas igrejas? Para você ficar naquela que você se sente bem. Já imaginou se só tivesse a Jerusalém? E você não se identificou. Você ia para onde? Ia ficar em casa? Se o próprio Deus disse, congregai-vos. Você está entendendo? É isso. Então, nós estaremos entregando para todos os dizimistas, nesse domingo, o pão e a água. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: honrareis o vosso Deus. Em outras versões diz, servireis o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Olha que coisa forte. E tirará do meio de vós as enfermidades. É muito forte. Quarta-feira também vou estar mostrando para vocês esse pão e essa água que nós estaremos entregando. Na quarta-feira vamos mostrar que nós estaremos entregando para todos os dizimistas da casa do Senhor que estarão honrando a Deus no altar nesse grande domingo. Nos horários já foram pré-determinados, de 9 ao meio-dia e de 14 até as 18 horas, tá certo? Então vai ser muito forte domingo. Volto a dizer, dia de concerto, dia de renovação, é dia de recomeço, tá certo? Vai ser assim esse domingo, especial ao extremo, eu tenho certeza disso. Vamos falar com Deus? Vamos? Pega a tua água e vamos consagrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Meu Deus, tome em tuas mãos, meu Pai. Todas as pessoas em especial, meu Pai.
essas que ficaram comigo na fé até agora. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoá-los. Que o Senhor venha renová-los. Que o Senhor venha fortalecê-los com o teu poder e com a tua unção. Deus, toma a vida da Cátia Albuquerque, meu Pai. Meu Deus, repreenda as enfermidades. Toma a vida do Alisson, da Leide, Silvana Cavalcante. Toma a vida do Reginaldo. Deus querido, toma a vida de todas as pessoas que... Eu coloco a minha mão sobre o nome dessas pessoas, meu Pai, que estão enfermas. Que o Senhor, o Deus da cura, meu Pai, venha sará-las. Deus poderoso, consagra a água, a peça de roupa. Essa é a nossa fé, meu Pai. Onde nós temos a convicção de que o Senhor é grande para abençoar. Deus querido, toma em tuas mãos essa live, a minha vida, a minha família, todo o ministério. Meu Deus, o bispo, os pastores, todos, meu Pai, de todas as congregações. Abençoa, Deus querido e amado. E que se cumpra, meu Pai, nesse domingo a tua palavra. Está em Êxodo 23, 25. Que o Senhor abençoará o pão e a água. E todos aqueles que fizerem uso, meu Pai, em casa, com a família, haverá, meu Pai, a cura e o grande livramento. É o que nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Vamos ficando por aqui. Deixa eu ver se tem mais algum tipo aqui de aviso. Não é Vitória. Mais alguma coisa para falar? Então, tá lembrando que os patrocinadores estão aí no meu Instagram, né? O nome de todos eles que trabalham conosco, que são membros da nossa igreja, nosso templo, né? A igreja somos nós, sempre confundo isso. Que Deus abençoe a todos, uma noite de muita paz, um dia de muita vitória amanhã e 7 da noite comigo aqui, o nosso encontro. Que Deus abençoe-os profundamente e grandiosamente em nome do Senhor Jesus. A paz.